Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o momento feliz em que nós encerramos um trabalho de conclusão ou um artigo, as considerações finais ou a conclusão. Primeiramente, é importante distinguir esses dois termos. Eles muitas vezes são tomados como sinônimos, mas na verdade há uma distinção entre eles. Nas normativas da ABNT, na verdade, só existe o termo conclusão, mas a comunidade acadêmica brasileira, de uma forma geral, entende que há uma distinção entre os dois termos. Quando eu falo de conclusão, eu estou falando de algo mais assertivo. Então, quando a minha pesquisa, quando o meu estudo chegou a um resultado concreto. Muitas vezes, no nível da graduação, o que a gente consegue, na verdade, é fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o tema, muitas vezes fazer uma revisão da literatura ou fazer uma proposta de prática que nós aplicamos. Nesses casos, então, a gente não está fechando o assunto, encerrando o assunto, respondendo plenamente à pergunta de pesquisa. Então, cabe nomear como considerações finais. Mas se porventura o estudo é de cunho mais exato, ele traz uma resposta bem concreta à pergunta de pesquisa principal, então também pode ser encerrado com conclusão. Cabe sempre consultar o orientador para definir se o seu trabalho se encerra com considerações finais ou com conclusão. No nível da graduação, normalmente são considerações finais. Feito esse esclarecimento a respeito da nomenclatura, da distinção entre os dois termos que nós podemos utilizar para nomear o capítulo que encerra o nosso trabalho de conclusão, a nossa pesquisa, eu quero esclarecer um pouquinho com vocês o que colocar neste capítulo. Isso é uma dúvida bastante recorrente nos estudantes. Terminei o trabalho, terminei a discussão, o que eu preciso retomar, o que eu preciso repetir, ou de que formas eu posso encerrar o meu trabalho, sem que ele se torne repetitivo, mas cumprindo o papel de fechamento que as considerações finais têm. O primeiro ponto que precisa ser retomado nas considerações finais é uma síntese da estrutura da pesquisa. Então, é preciso retomar sim os objetivos, as hipóteses e as perguntas de pesquisa. Nas considerações finais, então, a banca vai avaliar se você conseguiu responder aquilo que você perguntou no início da pesquisa, ou se você conseguiu atingir os objetivos aos quais se propôs. E aí você pode ser bem honesto, respondendo se conseguiu ou não. Então, dizendo as limitações e dizendo os ganhos, os achados que você teve na sua pesquisa. Outro ponto importante a ser sinalizado nessa etapa diz respeito ao modelo de análise que você utilizou, ou qual conceito teórico você revisou. Então, nas considerações finais, é importante de novo afirmar a sua filiação teórica, dentro de que teoria você fez a sua análise, dentro de quais autores, de quais conceitos principais você construiu a sua reflexão. Então, isso também tem que estar nas considerações finais. Depois, então, de feita essa retomada geral do tema que você utilizou a partir da estrutura científica do seu trabalho, então, qual foi o quadro teórico no qual você se inscreveu, quais foram os principais autores, qual foi o conceito principal que você estudou e quais as hipóteses, perguntas de pesquisa, aquilo que torna sua pesquisa singular, torna única, chega o momento de trazer o que você fez de novo. Então, quais são as novidades ou qual foi a proposta diferenciada que você construiu ou tentou construir no seu trabalho de conclusão. E eles podem ser de dois tipos, ou uma proposição, uma sugestão, uma reflexão nova a respeito do objeto de análise. Por exemplo, se eu estou pesquisando empresas de determinado tipo, o que eu consegui refletir, qual foi o tipo de generalização que eu consigo fazer a respeito desse tipo de empresa, o tipo de escola que eu analisei, enfim, ou uma proposição teórica. A partir do meu estudo, da minha revisão da literatura, eu enxerguei que na teoria que eu escolhi ainda tem uma lacuna, a minha teoria ainda não explica determinados fenômenos da realidade. Então, esses achados que têm que estar lá nas considerações finais, ou podem ser de cunho teórico, então, algum aspecto que eu revisitei ou que eu reformulei, um conceito que eu adequei ou que eu apliquei numa outra realidade, ou de cunho bem prático mesmo. Então, aquele tema, aquela realidade que eu busquei investigar, eu consegui trazer alguma nova reflexão a respeito dela. E, por fim, um trabalho de conclusão, um artigo, uma dissertação, uma tese, tem que trazer levantamentos, apontamentos para o futuro. Então, primeiro, é preciso fazer uma análise crítica, identificando o que você não conseguiu fazer, o que você poderia ter feito melhor,
faltou tempo, o número de entrevistados não foi o ideal, teve alguma dificuldade de pesquisa no momento, então isso tem que ser registrado nesse finalzinho da dissertação, da tese ou da monografia do TCC, e sugestões futuras para outros pesquisadores. Então, porque toda pesquisa e todo fazer científico, na verdade, ele é gradual, né? Assim como a gente se aproveita também nas nossas leituras de trabalhos, de pesquisas de outros autores, também os estudantes que virão depois vão se aproveitar daquilo que a gente fez, um pouquinho que a gente conseguiu avançar, certo? Então, para concluir as considerações finais, é bem importante apontar uma ou duas, ou mais, se você tiver, claro, mas no mínimo uma ou duas sugestões que você enxergou ao fazer o seu trabalho, ao concluir. Quais são os apontamentos futuros que podem ser feitos a partir da sua pesquisa, certo? Então, recapitulando, numa conclusão, é importante retomar o tema e a estrutura de pesquisa, objetivos, hipóteses, qual foi a teoria que você utilizou. É importante dizer qual é a sua contribuição singular, se ela é uma contribuição teórica ou se ela é uma contribuição prática, e falar um pouquinho sobre ela, quais são os achados que você encontrou na sua pesquisa. E, por fim, a análise crítica, indicando quais foram as limitações, o que você melhoraria, quais foram as dificuldades que você encontrou ao fazê-la, e apontar sugestões para os pesquisadores que trabalharão com algum tema ou com a realidade que você investigou no seu trabalho de conclusão. Certo? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!